Fala, gente linda e descomplicada, sejam hoje sempre bem-vindas ao meu canal. Aqui é a Cris Araújo que fala com vocês e o Descomplicando a Maturidade, onde a gente fala de tudo, sobre produtos de beleza, sobre a maturidade, sobre mulher, sobre homens. E hoje eu tô com a presença especial e a gente vai abordar um assunto que eu acho que todo mundo tem em casa e ama e cuida. Vamos falar sobre pets e vamos falar sobre a saúde desses pets, mas além disso, a saúde energética. Essa é a doutora Suzana e ela vai falar um pouco do trabalho dela com esses animais. Vamos lá, fica aqui, assista até o final e antes de mais nada, curte, compartilha e se inscreva no canal. Então, minha gente, vamos nessa. Já que apresentada a doutora Suzana, ela é veterinária, eu queria começar falando um pouco sobre o processo de energia, sobre vibração. Eu trabalho com terapias energéticas. A minha área de atuação é radiestesia, eu trabalho com terapia prânica, com radiologia, com radiestesia radiônica, utilizo o pêndulo para fazer avaliação pendular, utilizo equipamentos que fazem investigação de ambientes onde tem maior ou menor energia, onde é que está vibrando bom, onde é que está vibrando ruim. Então, eu acredito que nos animais, essa percepção também da energia deve acontecer. A gente possui 7 pontos centrais de vibração energética. Nós temos 7 chakras, desde aquele localizado no cóccix, que é o básico, que rege a nossa vida profissional, que rege o nosso movimento material, ao chakra coronário localizado no topo da cabeça, aquele que faz conexão com o nosso eu superior, com o divino, fora de religião. Quem quer acreditar em Deus, com o universo, sabe, tudo aquilo que a gente tem de superior e que extrapola o nosso corpo físico. Então, a gente manter esses centros de energia vibrando e ativos faz com que a gente todos os dias tenham todos os órgãos do nosso corpo funcionando bem, sem ter problemas diários. A gente muda tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando a gente tem o nosso ajuste energético, a gente tem a ciência, a noção de que isso está acontecendo, a gente tem inclusive abertura de portas. Aí muita gente fala assim, poxa, foi muita sorte, mas está trabalhando ali diariamente seus campos vibracionais e cada vez que a gente trabalha o campo vibracional e isso vem de forma positiva, sem você perceber, a sua vida modifica toda e modifica para o lado bom. Então, eu acredito que com os animais também funcione de certa forma, não do nosso nível de consciência, mas acredito que como até uma cadeira vibra, é energia, ela tem energia ali nela, isso já é comprovado cientificamente, ninguém pode contestar, tá? Cientificamente, tudo tem energia, tudo vibra. Então, os animais, eu acredito também que eles também passem por esse processo energético, só que eles não falam, né? O que a gente pode fazer em relação a essa questão dos cuidados com esses animaizinhos? E também eu queria que você falasse um pouco sobre, vamos introduzir aqui um pouquinho sobre a questão dos bons tratos e dos maus tratos. O que é que caracteriza bons tratos, o que é que caracteriza maus tratos para os animais domésticos, animais de nossa convivência, animais da rua. Aí fala um pouco sobre isso e a gente fala um pouco sobre o seu trabalho, que é o processo de vibração dos bichinhos. Perfeito. Bem, como o Cris já me apresentou, eu me chamo Suzana, sou médica veterinária. Vamos falar agora um pouquinho sobre as energias, né, dos animais. Como que isso acontece? Os animais, eles são seres de luz, né, que estão ali conosco, eles vão para a família, assim, vão endereçados para a família certa, eles não chegam à toa para vocês, tá? Eles também estão participando do nosso processo evolutivo, eles nos auxiliam com as nossas curas, mostrando pra gente o que a gente muitas vezes não quer enxergar, não quer olhar para dentro. Aí o animal vai lá e capta tudo e tenta nos mostrar. Como que eles fazem isso? Eles têm uma sensibilidade energética muito forte. Então, eles sentem tudo o que a gente sente. Por exemplo, se a gente está num dia mais angustiada, mais triste, mais estressada, com algum problema ali pessoal, quando a gente chega em casa, nosso animalzinho está lá nos esperando, eles vão sentir o nosso campo energético, vai perceber que ali não tá legal e aí vai tentar nos ajudar de alguma forma. Eles têm uma conexão direta com a gente. É como se eles tivessem ali um cordão ligando diretamente no nosso campo energético. Então o que a gente tem, na verdade, o que eles têm conosco é uma linha tênue de energia. Quando o bichinho vem pra gente, ele já sabe que ele vem pra gente? Sim. Então chega a ser um processo espiritual até, né? Sim, eu diria que sim.
É muito incrível. Então, eles acabam captando a nossa energia e absorvem, né? Absorvem entre aspas. Absorver é um termo mais. Não é que não esteja errado, mas eu direcionaria mais para captar um nível de energia, como se eles fossem umas esponjinhas energéticas, ou então as anteninhas, né? Não tem a antena que fica ali captando a rede do Wi-Fi, é como se eles atuassem dessa forma. Então, para nos proteger, para cuidar da gente de alguma forma, eles captam o que está desalinhado na gente e absorvem. Vamos botar assim, absorver ou captar. E as formas que a gente pode estar ajudando os nossos animais para eles não ficarem se sobrecarregando, porque quando eles captam muita energia, eles se sobrecarregam energeticamente com esse campo vibracional e eles acabam adoecendo, porque o campo energético deles se sobrecarrega. Então, uma das formas que a gente pode estar ajudando eles é fazer com que eles tenham contato direto com a natureza. Então, deixa o animal ser animal. Muita gente hoje está domesticando muito os pets e isso é muito prejudicial para a saúde do animal. É muito bom que vocês tenham essa consciência, porque animal, cachorro tem que ser cachorro, gato tem que ser gato. Claro que o amor e o cuidado está acima de tudo, mas a gente tem que ter essa consciência de que eles precisam ser o que eles vieram para ser aqui na Terra. Então, você acha que, na verdade, você acha que as pessoas estão humanizando esses animais? Né? Aquele negócio de veste uma roupinha, vem cá, mamãe, dá o beijinho da mamãe. Isso é humanizar um animal? Isso, perfeito. Eu até corrijo a minha palavra, não é domesticar, é humanizar. Porque domesticar, eles já são domesticados, mas a humanização do animal é o que prejudica a saúde deles, tá? Corretíssimo. Nesse caso, quando você fala que ele capta todo o nosso processo energético, se aquele animal vive em um ambiente tóxico, um ambiente que ele não tem acesso à alimentação adequada, ele não tem acesso à água, ele é abandonado do lado de fora no quintal. Ah, eu não quero ficar com meu pet aqui, ele fica lá no quintal, larga no meio da chuva. Esse campo energético influencia a ponto de adoecer o animal? Sim, com certeza. Além de influenciar, isso daí já é configurado maus tratos ao animal. O que é que a lei diz? O que é que a lei rege? Nenhum animal pode ficar sem que se alimentar, eles não podem passar fome, sede, serem desabrigados. Então, assim, isso tá na lei dos maus tratos contra animais. Se deixar um animal com fome, com sede, sem acolhimento, já é considerado maus tratos. Por mais que você... eu tenho meu animal, mas eu não ligo muito, é maus tratos. Então, a gente tem que ter muita consciência com isso. E eles acabam energeticamente se prejudicando também, porque vem a questão da tristeza. Os animais têm sentimentos, eles sentem muito mais do que a gente imagina. Então, isso impacta diretamente, sim, na saúde deles. Quando a gente, no meu caso, que eu trabalho com humanos, eu faço limpeza energética, eu utilizo gráficos para fazer a limpeza energética, eu utilizo a avaliação pendular sobre esses gráficos. E aí vamos entrar nessa questão. Eu não trabalho com o biomagnetismo, sim, mas tem alguma diferença desse processo de biomagnetismo para animal? Como é que funciona? O que é o biomagnetismo para o tratamento energético do animal? Perfeito. Eu só queria concluir uma parte que eu acabei esquecendo de concluir antes de chegar nesse assunto. Quais são essas formas de a gente ajudar o animal a descarregar essa energia? O contato direto com a natureza. Então, assim, deixar ele ter contato com a grama, com a areia, tomar banho de rio, de mar, o que ele sentir vontade. Deixa o animal ser animal. Então, isso ajuda a descarregar essa energia. Principalmente contato com a grama, porque a grama é a terra, é o ambiente onde ele vai aterrar aquelas energias que ele captou, né, do campo emocional dos seus tutores. Então, isso é muito bom. Outras formas também que vocês podem estar fazendo são cuidados energéticos com o ambiente onde vocês e os seus pets convivem. Por exemplo, para quem gosta de incensos, plantas, utilização de cristais, né, em algum cômodo da casa ou no cantinho, enfim, como vocês acharem que faça mais sentido para vocês. Então, são técnicas, são práticas que vocês podem estar fazendo, práticas simples que vão colaborar muito para que essa energia se dissipe, né? Para que as plantas elas também têm um poder muito forte de proteção energética. Então isso vai acabar dissipando essa energia que o animal capta. E o animal não capta só as energias da gente, eles captam as energias do ambiente também. Se o ambiente está mais sobrecarregado, o animal vai sentir, vai captar, e se ele não tiver como descarregar essa energia, ele vai adoecer. Então, as doenças físicas que os animais
têm, elas são nada mais, nada menos do que uma sobrecarga energética. Então, começa sempre no campo emocional, energético, para depois o corpo responder. Ele se sobrecarrega tanto que aí não tem para onde ir essa energia, o corpo vai e adoece. E outra forma também que o animal adoece é para nos mostrar algo que tá ali, que a gente não quer ver. É uma das formas que o animal sinaliza. Eles são como se fossem uns espelhos, assim, internos nossos. A gente tem algum problema ali emocional, alguma questão que a gente não quer olhar, não quer resolver. Aí o animal vai lá, sente, ele tenta te mostrar de alguma forma. Olha para isso aqui. Como através do adoecimento do corpo. É bem complexo, é bem profundo. Então, na verdade, a gente precisa cuidar do nosso ambiente como adultos, fazer nossa limpeza energética, procurar o nosso psicólogo, psiquiatra, nosso terapeuta, para que a gente também possa conduzir da melhor forma o convívio com os nossos pets. Então, a nossa casa reflete em todo mundo. Nas suas plantas, nos seus animais, reflete em você. Então, vamos cuidar da nossa saúde da base, tá? Todo adulto funcional cuida de si, cuida do seu ambiente. Então, isso é importante, tá? Mas vamos entrar, então, no que é o biomagnetismo, como é que funciona o biomagnetismo, como é que é feito, quais são as indicações, contraindicações, ou se todos os pets podem ter acesso, inclusive aqueles que não são domesticados, né? Que às vezes a gente tem um animalzinho na rua que é um problema na região. Isso também pode ser tratado dessa forma? Então, vou passar a bola, você explica aí pra gente. Vamos lá. Então, o que é o biomagnetismo? É biomagnetismo, que é a terapia que hoje eu trabalho atualmente com os animais, né? Então, eu associo o meu trabalho tanto com a medicina veterinária convencional, que é atendimento clínico, vacina, enfim, e o biomagnetismo. Então, o que é essa terapia? O que é essa técnica? O biomagnetismo ele foi desenvolvido por um médico de humanos em 1988 por o Dr. Isaac Góes Durães. Ele desenvolveu essa técnica em humanos, obviamente, depois ela se expandiu e ela vem sendo utilizada bastante em animais também. Então, ele começou com humanos, na verdade? Sim. Ele primeiro fez a testagem em humanos, avaliou todo o processo energético em humanos para depois partir para os animais? Isso. Agora, a parte dos animais, ela foi se desenvolvendo ao longo do processo. Entendi. Né? Porque, assim, como é uma técnica que é utilizada no ser vivo, ela pode ser aplicada tanto no ser humano, quanto no animal, quanto numa planta. É como se fosse o reiki, se a gente fizesse uma comparação. Então, acabou que ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, tá? E é uma técnica que ela se baseia na utilização de ímãs de neodímio. É como se fossem os ímãs da geladeira, mas é diferente porque tem a potência, né? Os ímãs, eles têm a potência, e a potência dos ímãs de biomagnetismo, eles servem justamente para atuar diretamente no corpo do ser vivo e vai promover um reequilíbrio energético e, consequentemente, o corpo físico. Então, ele vai atuar nos pontos onde existem desequilíbrios. E aí, consequentemente, vai fazer uma autorregulação no corpo desse animal e, consequentemente, ele começa a apresentar as respostas positivas, sejam melhorias no campo emocional, comportamental ou até mesmo em doenças físicas. Eu tenho vários relatos já hoje, né, depois de várias sessões que eu já atendi de vários animais, muitos relatos positivos de animais saírem da internação por um curto período de prazo, por exemplo, eles precisariam ficar internados por mais dias e a gente conseguiu reduzir o tempo de internamento desse animal. Então, de uma forma geral, para eu tentar resumir, né, a explicação, para vocês entenderem de uma forma mais clara o que é o biomagnetismo. Então, é uma técnica energética, só recapitulando, é uma técnica energética, sim, porque eu faço à distância, porque, assim, no ser humano, hoje em dia, ela tem tanto a opção de fazer à distância como presencial. No ser humano, o terapeuta, ele vai fazer o rastreio do campo energético daquela pessoa, vai identificar onde estão os desequilíbrios através do próprio corpo. Então, é muito incrível a técnica. O próprio corpo, ele vai sinalizar onde estão os desequilíbrios naquele momento. E aí, o terapeuta vai lá e vai colocar aqueles ímãs sobre o corpo daquela pessoa, onde estão esses desequilíbrios, para poder ajustar, equilibrar e harmonizar. Já com os animais, como eles não têm essa permissão... Não consegue ter um comportamento
comportamento como o do humano, ficar quietinho, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, criou-se a técnica também à distância para poder facilitar o processo. Então, hoje, como que eu faço? Eu faço da minha casa, o animal pode estar onde ele estiver, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer região. Não tem desculpa para contratar ela, viu? Não tem. Exatamente. E é utilizada uma mesa magnética, onde eu tenho a imagem desse animal, a imagem de um cão, né? A mesa que eu utilizo é a imagem de um cão. E essa mesa, ela serve como uma antena, onde eu vou concentrar ali a energia, vou trazer a energia do animal para o campo, vou identificar onde estão os desequilíbrios naquele campo eletromagnético desse animal através do pêndulo que Cris também utiliza. Depois que eu faço esse rastreio energético, é que eu vou saber onde que estão esses desequilíbrios para poder, assim, eu posicionar os ímãs em seus devidos lugares, em seus devidos pontos, dentro da anatomia do corpo do animal. E aí o próprio ímã vai fazer o seu trabalho através da técnica energética, que vai... vamos lá, vocês podem estar aí se perguntando, mas como que isso é possível? Não existe a internet, o Wi-Fi? Alguém aqui vê, toca, sente o Wi-Fi? Não, né? Então, as terapias energéticas, elas funcionam relativamente, né, fazendo um comparativo da mesma forma. A gente não vê, não sente, não toca, mas elas existem e funcionam. O biomagnetismo, eu gostaria de deixar bem claro também que é cientificamente comprovado, tá? Então, esses ímãs é quem vão atuar no reequilíbrio do corpo, porque o nosso corpo e o corpo do animal também são formados por partículas de ímãs, né? Existem ímãs dentro do nosso corpo, partículas, né, magnéticas, vamos colocar assim. Então, os ímãs vão atuar, vão fazer uma interação dentro dessas partículas magnéticas e vão corrigir esses desequilíbrios. Consequentemente, vai ter uma harmonização daquele campo e o animal vai se sentir melhor, ou seja, como que vai agir, quais são os benefícios, né, que o biomagnetismo pode trazer para o seu animal. Se é um animal que tem muita ansiedade, se tem um comportamento mais agressivo, se tem muito medo, trauma, animais que foram resgatados, por exemplo. Então, vai atuar muito sobre o campo emocional, liberando aqueles medos que eles acumulam decorrentes de traumas que eles já viveram. Vamos lá, na parte física, então, dor, inflamação, infecção, tudo isso. Isso que eu ia perguntar. É preciso você fazer primeiro a consulta para diagnóstico, não é isso? Você não faz a consulta pré-diagnóstico do animal, então, alguém liga para você, doutora Suzana, eu preciso que você venha aqui na minha residência, eu vou levar aí no consultório porque meu cachorro está apresentando tais sintomas. E aí você faz toda a avaliação, né, que clínica do animal, mas você percebe que também a parte vibracional do animal precisa ser tratada. Necessariamente tem que ter análise clínica antes para poder você indicar o biomagnetismo? Não necessariamente. Por exemplo, dentro da minha rotina clínica, quando eu atendo um animal, né, através do seu tutor, e esse tutor já tem, assim, um conhecimento, uma abertura para essa parte energética, e eu sinto essa abertura para poder indicar o biomagnetismo, já aconteceu de eu fazer esse movimento. E aí o tutor se interessar, falar, eu conheço, já ouvi falar, então vamos seguir para esse caminho aqui. Então, quando eu sinto a abertura, eu indico e às vezes dá certo, às vezes não, porque nem todo mundo conhece a técnica, então eu não preciso estar convencendo as pessoas. Eu acho que é algo muito sensível, onde as pessoas precisam já vir para mim tendo uma pequena consciência do que é o tratamento, não que isso impeça de fazer, não. É algo que eu estou expandindo aqui para quem ainda não conhece, para quem gostaria de saber mais sobre isso. Mas, assim, respondendo à pergunta de Cris, não necessariamente precisa fazer uma avaliação clínica prévia. Por exemplo, se você quiser vir fazer uma sessão comigo, entre em contato, que aí eu vou entender. Primeiro eu vou ter um momento de escuta. Eu vou te ouvir, né? Você vai me trazer quais são as queixas, quais são os problemas que o seu animal está apresentando. Não é uma consulta, porque a consulta a gente tem que estar ali presencial, examinar o animal, enfim, ali já é a parte convencional. Mas dentro do biomagnetismo vai haver uma escuta, um momento de escuta onde eu vou identificar inicialmente, o ponto inicial, né, que a gente vai abordar dentro do biomagnetismo, porque eu preciso ter uma intenção principal. Então, por exemplo, chega a Cris e fala, o meu animal, ele tá com problema comportamental e eu gostaria de ver se seria possível tratar com biomagnetismo. Sim, não existe nenhum problema que não possa ser tratado com biomagnetismo. É uma técnica natural, não invasiva, não tem contraindicação, pode fazer em qualquer situação, para qualquer animal, qualquer espécie e para qualquer alteração, seja ela física, emocional, comportamental.
Então, é mais ou menos por aí. Mas a questão, por exemplo, esse animal ele está acuado, ele está se escondendo, isso pode indicar também um problema clínico, né? Sim. Então, nessa entrevista, você vai sentir o que o tutor vai falar, né? O que o dono daquele bichinho vai falar para que você indique ou biomagnetismo somente ou uma avaliação médica antes. Sim, perfeito. Se eu percebo que é um caso mais extremo, onde o animal precisa primeiro fazer uma consulta, um exame, para poder a gente descartar as possibilidades, né, mais físicas mesmo, assim, no sentido de é um problema mais sério, que requer outros cuidados. Que o biomagnetismo ele não vem para substituir tratamento convencional, muito pelo contrário, ele vem para somar, para acrescentar, para complementar. É o que muita gente confunde. Gente, terapias naturais, ela é um tratamento complementar. Inclusive, as terapias naturais estão no SUS, tá? Para atendimento a humanos, se vocês virem, dentro do SUS tem o processo do tratamento com reiki. A terapia natural, a terapia, a complementar, ela vai trazer conforto. Então, entendam que não é substituição da avaliação médica ou da avaliação veterinária, tá? Por que eu tô perguntando essas questões? Porque muitas vezes a gente tem o bichinho em casa, a gente acha que aquilo ali pode ser somente energia, mas às vezes é um problema sério de saúde. Exato. E que faz com que a própria vibração dele se modifique. Exato. Né? Então, é bom entender que um tem que andar junto com o outro. Não é tratar somente com as terapias complementares. A parte médica e a avaliação médica, ela ainda é essencial e necessária, né? Perfeito. Como já aconteceu várias vezes, não conto as vezes, e as vezes que aconteceram foram animais de outros lugares, de outras regiões, de até outros países, inclusive. Vou contar esse caso da gatinha Felícia. Ela é de uma sobrinha de uma cliente minha. Então, a cliente minha é quem fez o intercâmbio ali com a sobrinha dela para poder a gente fazer a sessão. Felícia era uma gatinha, infelizmente ela acabou indo a óbito, mas ela chegou a fazer 2 protocolos de biomagnetismo comigo, onde ela tinha um problema renal. Ela morava nos Estados Unidos. E daí, ela inicialmente levou para a clínica, o pessoal lá atendeu, internou, e a gente iniciou ali imediatamente com o biomagnetismo para fortalecer o corpinho dela, para complementar. Ela estava com uma alteração renal muito grave, onde a ureia e a creatinina, que são as enzimas que sinalizam ali quando os rins estão com algum problema, né, disfuncional, estava muito elevada. E ela ficou internada um dia, no dia seguinte o pessoal já liberou ela. E foi no mesmo dia que ela internou, eu entrei com biomagnetismo. Ela entrou sem se alimentar, sem apetite, com vômito, bem nauseada, bem prostrada, né, bem apática. E assim que eu fiz a primeira sessão, ela já respondeu de uma forma muito positiva. E no dia seguinte, o pessoal já liberou de alta. E aí, o que é que eu fiz? Eu não quis entrar na conduta do colega, mas eu achei muito recente essa alta, porque o certo seria ela ficar pelo menos 48 horas internada, repetir esses exames para poder ter certeza que já tinha reduzido e depois sim liberar ela para casa. Apesar que ela apresentou a resposta muito positiva de ter voltado a se alimentar, não estava mais vomitando, estava mais espertinha, eles levaram isso em consideração e deram a alta no dia seguinte. E assim eu fui conduzindo. Depois ela continuou o tratamento em casa mesmo, que eles tinham passado. E foi só medicamento para dor. É um paliativo, na verdade, paliativo, né? Foi. Mas ela respondeu diretamente ao biomagnetismo. E eu fiquei no pé deles, olha, volta lá para repetir os exames, a gente precisa acompanhar. Então, eu super incentivo para que, quando há necessidade, os tutores levem o animal, sim, a uma clínica veterinária, procurem o seu veterinário de confiança, se não estiver perto de mim, para poder também já fazer o trabalho, mas que tenha esse complemento, esse conjunto, né, de terapias para que o animal receba o melhor tratamento possível. E graças a Deus, quando os tutores repetiram os exames de Felícia, a ureia creatinina reduziu de 13 para a normalidade. A creatinina estava em 13, para vocês terem noção. O normal é até 1,4, mais ou menos. A dela estava 13. E aí depois reduziu, foi para a normalidade. Então foi um caso bem positivo. Aí o que então eu queria saber de você? Todas as pessoas que quiserem fazer um contato com você para tratar não só os seus pets, mas, vamos supor, tem 3 cachorrinhos que ficam rodando aqui. A gente dá alimento, cuida, mas eles estão abatidos, estão tristes.
o trabalho com a complementação para a gente fazer um trabalho de revitalização energética nesses animais, para que eles se animem e, quem sabe, né, conseguir uma adoção, conseguir que alguém possa ter um cuidado melhor com eles, ou eles se afastem de algum lugar onde eles não são desejados. O biomagnetismo, ele pode dar esse suporte, ele serve também para poder direcionar energeticamente aquele animal, para não ficar naquele ambiente que não está servindo para ele. Isso funciona? Eu amei sua pergunta, mas assim, é algo que eu não tenho como te afirmar, né? O que eu posso, assim, baseado na técnica, baseado no que o animal já tem ali, né, de energia, pode favorecer, né? Pode auxiliar, mas eu não tenho como garantir que isso vai resolver. Por quê? A partir do momento que eu faço a sessão de biomagnetismo com aquele animal que tá ali, né, sobrecarregado de medo, não está sendo cuidado, não está sendo alimentado. Então, o biomagnetismo vai entrar no equilíbrio do campo emocional daquele animal e, consequentemente, vai promover algum alívio de dor que ele possa estar sentindo. O animal de rua, você está falando, se referindo a isso, exatamente, né? Exatamente. O animal de rua, ele passa fome, passa sede, ele sofre maus tratos, né? Qualquer pessoa que está ali que acha que tem o direito de fazer qualquer coisa com o animal vai lá, vai machucar, enfim. Então, ele está ali vulnerável. Então, o biomagnetismo vai auxiliar, mas não vai garantir que ele vá se mover para um lugar que ele vai... Assim, eu também não descarto, eu não sei, eu acho que são infinitas possibilidades. Quando a gente fala de energia, gente, tudo é possível. Entendeu? Né? Porque a gente trabalha com energia, como eu falei aqui no início do vídeo, quando a gente melhora o nosso campo vibracional, a gente expande a nossa vida terrena para muitas possibilidades. E possibilidades excelentes, inclusive. Você não se dá conta de quanto que você vai adquirindo e conquistando a partir do momento que você trata o seu campo energético. Então, por isso que eu perguntei, quando a gente vê um animal em sofrimento na rua, que só é alimentado de vez em quando, ou recebe água de vez em quando, tá naquele sofrimento, de repente alguém sente no coração, você chega, passou e viu aquele bichinho ali, eu quero tratar ele energeticamente para ver se eu consigo melhorar esse campo vibracional dele, para que ele busque um outro lugar. Então, essa possibilidade existe, mas da mesma forma, não dá cura, é um tratamento complementar, eu entendi. Mas dessa mesma forma, há essa possibilidade dessa mudança do campo energético dele e ele conseguir conquistar um ambiente que seja mais favorável para a sobrevida dele. Com certeza. Aí você me trouxe outra questão, porque eu acabei esquecendo de citar aqui. Dentro do biomagnetismo, na hora que eu estou fazendo o rastreio, eu faço também a identificação da frequência vibracional que aquele animal se encontra antes da sessão e depois da sessão. Então, assim, sempre vai ocorrer uma elevação dessa frequência vibracional. O que é frequência vibracional, então? Vou passar até para a Cris explicar um pouco melhor essa parte. Frequência vibracional. A gente tem vários níveis de frequência vibracional, que é medida em hertz. Eu não vou parar para falar aqui da número 1 até a 1111, que já é considerado uma elevação, sabe, transcendental. Ela é um nível espiritual elevadíssimo. Né? Tanto é que quando a gente ouve músicas com determinadas vibrações, ou derruba a gente ou suspende a gente. Então, o que eleva é a vibração mais alta. E o que faz com que a gente se entristeça e se abata é a vibração mais baixa. Mas nem sempre aquela vibração de 7 Hz pode ser algo tão negativo na sua vida. Eu não sou especialista em Hertz, isso aí realmente eu não sou. Mas eu utilizo algumas situações energéticas através dos gráficos. Então, isso é medido através do gráfico. O gráfico me diz em quanto está e o que precisa ser feito. Porque a parte de pesquisa e estudo nessa área, realmente eu não fiz. Então, eu acredito que o seu trabalho seja muito parecido com o meu. O meu com o humano e o seu com animais, né? Esse trabalho seu serve para qualquer tipo de animal. Né? Seja galinha, seja cachorro, seja gato, cavalo, um rato que precisa de ajuda. Então, assim, o que é interessante falar aqui e deixar claro é que nós, como seres vibrantes, nós, como seres energéticos, vibracionais, precisamos realmente ter um olhar mais aberto para isso. Eu sei que muita gente é cético, não acredita. Isso tá aqui, tudo bem. Exatamente. E isso aqui, gente, não tem nada a ver com religião. Por favor, vocês vão ver esse barulho, tá? Porque a casa é conjugada, que chama? Não, esqueci. Geminada, geminada. A casa geminada vai fazer barulho de qualquer forma, tá? Então vocês vão ouvir um barulhinho de vez em quando. Então o que acontece? Quando a gente fala
de energia, de campo vibracional e de alteração desse campo vibracional para trazer uma melhor condição de bem-estar, de vida, vamos dizer assim, que bem-estar dentro do próprio SUS, o Estatuto do SUS fala, tem um complemento de situações que te trazem bem-estar, e isso é qualidade de vida. Então, quando a gente fala de qualidade de vida de um animal, que assim, a gente chama de ser irracional, mas eu não acredito que seja totalmente irracional. O meu puxa a maçaneta da porta quando eu não quero abrir, então para mim ele não é totalmente irracional. E podem me xingar se quiserem, eu não tô nem aí. Mas o meu raciocina, e eu acho assim, quando a gente tem seres que vibram energeticamente, desde o objeto que a gente pega, eu tô aqui com o controle na mão, tá? Isso aqui é uma matéria, e uma matéria que tem energia. Como é que um ser vivo, um ser humano, uma planta, um bichinho não vai ter também esse tipo de energia? Qualquer coisa que a gente possa trazer benefício e qualidade de vida para esses seres, eu acho que a condição de convivência ambiental se modifica, tá? Mas aí o que eu queria saber de você agora, para a gente não deixar o vídeo muito longo, porque as pessoas não gostam de ver vídeo de 1 hora, sim, né? E a gente também poder encerrar aqui, passar o seu contato. Se você quiser deixar o contato, eu também coloco embaixo nas descrições para que as pessoas queiram fazer um contato com você, buscar o seu trabalho para fazer esse trabalho de energização, de revitalização energética, de cuidado com o pet dela em casa, seja em qualquer lugar desse país, ou de outros que, se por um acaso esse vídeo chegar, então podem fazer contato com a doutora Suzana, vou passar para ela poder passar os contatos, e faça suas considerações finais, falando um pouco mais até do seu trabalho clínico, né, diário, e também sobre o quanto que você vê a necessidade do cuidado com esse bem-estar do pet nos lares, né? E hoje muita gente tem muito mais animais do que filhos. Uhum. Então, como é que ficamos nós nesses lares hoje, onde a gente precisa ter um cuidado especial e ter um olhar de amor, de carinho com esses pets? Perfeito. Bem, é imprescindível para que a gente combinando, viu? Tá ótimo. Para a gente manter essa harmonia, né, dentro do sistema, vamos botar assim, multiespécie, família multiespécie, que é onde a gente engloba ali ser humano, animal, né? E o ambiente. Olha quem chegou. Tem 2 meliantes aqui, viu, gente? Olha, 2 meliantes que aparecem aqui diariamente para pedir comida. São os pais de Alfredo, viu? Que vocês vão ver aí. Na entrada do vídeo vão ver Alfredo, viu? É um casal de gatos. Eles são um casal mesmo, só andam juntos pra cima e pra baixo, enfim. Então, vamos lá. A importância da gente se cuidar. Essa pra mim, é o pilar. Quando a gente se cuida, quando a gente olha para as nossas questões, para as nossos BOs, feridas emocionais, problemas, automaticamente o animal também vai entender que ele não precisa trabalhar ali para te ajudar. Então é importantíssimo, primeiro, que você se cuide. Depois que você cuide da energia do seu ambiente, e aí automaticamente você está, de certa forma, protegendo o seu animal para que ele não adoeça, para que ele viva saudável. O animal, ele vive no momento presente, ele não pensa no passado, ele não pensa no futuro, ele vive o agora. E é isso que eles vêm para nos mostrar, além do amor incondicional, né? Que eles são, assim, incríveis. Então, é importantíssimo que a gente viva mais presente, né? Com a nossa vida, com as pessoas ao nosso redor. Eu acho que essa, para mim, é a principal, assim. E outra consideração que eu queria fazer, só para fechar um pouquinho essa parte da vibração, é que eu lembrei de outra situação. Por exemplo, seguindo essa analogia da frequência vibracional quando se eleva para um animal de rua, por exemplo, a partir do momento que eu estou trabalhando a energia do animal, eu estou tirando ele daquela densidade e eu estou melhorando essa frequência vibracional, ele vai se sentir melhor. Consequentemente, o campo vibracional dele mais elevado, ele atrai o campo para poder ele conseguir uma pessoa para olhar para ele, e uma pessoa que está alinhada com aquela frequência, né, vibracional, olhar para ele e dizer assim, poxa, eu quero cuidar desse animal, eu quero resgatar esse animal, cuidar, e ele vai ter um lar a partir de agora. Então, querendo ou não, favorece sim. Inclusive, eu faço uma parceria com a ONG Renca, de Ludmilla, queridíssima, e eu faço um trabalho com os animais dessa ONG, que está favorecendo também na adoção desses animais com biomagnetismo. Eu faço de forma voluntária mesmo, e a gente tem resultados bem positivos também. Então, eu lembrei disso para poder linkar.
Que mais? Seus contatos, né? Bom, meu contato é o WhatsApp 71991244881. Cris vai colocar aqui na descrição. Tem o meu Instagram também, que é susana.amambai_vet. Também vai estar na descrição. Também vai estar na descrição. E é isso. Gente, olha, falar de vibração, falar de energia, falar das terapias complementares, das terapias vibracionais é algo que realmente me encanta. Vou dizer, muita gente é cética e não acredita. Acha que tudo é balela, sabe? Eu já vi muita gente em rede social criticando e falando mal. Então, assim, quando você não conhece, não fala mal, tá? Apenas fica no seu canto e se recolha. Porque a gente não deve e não pode criticar o trabalho do outro e desfazer e desmerecer o trabalho do outro. O respeito parte de todos os lados e de todas as formas, inclusive o respeito com todos os seres vivos do planeta, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou longo sim, mas é para poder a gente entrar detalhadamente em cada ponto do que é o biomagnetismo para os animais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez vou pedir, que eu pedi lá no início, acho que você esqueceu, se inscreva no canal, clica aí no sininho, ativa a notificação para você receber todas as informações quando o vídeo for surgir no canal, tá? Curte, compartilha, gente, compartilha. Vamos fazer crescer o Descomplicando a Maturidade? Por que não? Se você olhar aqui, ó, tem muitas coisas de utilidade para a mulher, tem dicas, produtos de beleza, tem dicas de livro, tem dica de filme. Então vamos crescer algo que seja interativo, algo que possa trazer de benefício, né? Sim, a gente vê tanta influência com muita desinfluência, vamos influenciar influenciando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui sempre hoje. Agradeço demais. Um grande beijo. É isso, gente. Obrigada aí pela atenção de quem está aí assistindo. Espero que tenham gostado, que tenham também entendido. Caso queiram saber mais, podem me chamar, podem me procurar, que vai ser um prazer para mim poder atender vocês, explicar, seja, enfim. Podem deixar aqui também nos comentários, tá? Que ela pode acessar depois, vai estar com acesso. Ela acessa aí e responde para vocês também aqui dentro do canal, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo, fica com Deus. Tchau!